Jesus é o meu abrigo, minha fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Chegando ao fim do nosso programa, nesta abençoada tarde de hoje. Que Deus continue nos abençoando, que Ele esteja presente sempre em nossas vidas, porque sem Ele nada podemos fazer, sem Ele nada seremos. Nós devemos cada dia, queridos, agradecer pela nossa vida, agradecer pelo dia que Ele nos dá, e pedir a Ele que cada dia de nossa vida seja de bênçãos e vitórias, e que os anjos estejam sempre nos livrando, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estejam cada dia mais nos acompanhando, em nome de Jesus. É por isso que nós estamos aqui todas as tardes, cumprindo com o dia que Deus nos mandou e continua nos mandando, ir pelo mundo, pregar o Evangelho. Amém? Então estamos terminando mais essa tarefa nesta tarde de hoje, contando com sua presença, agradecendo por tudo que vocês estão sempre dispostos a nos ouvir. Enfim, agradecer a Deus por tudo e a vocês por todo o meu carinho. Muito obrigado. E aqui termino pedindo a Deus que nos abençoe para o próximo programa. Se Ele permitir, estaremos aqui em nome do Filho dele, Jesus Cristo. Amém? Porque até aqui nos ajudou o Senhor. Jesus é o meu abrigo, minha fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Ele é o caminho. Chegando. Olhe nós aqui novamente. Chegamos mais uma tarde para fazermos nossa ordem que Deus nos manda. Esse programa é a ordem do Senhor. Glória a Deus por isso. Muito obrigado, meu Deus, por essa oportunidade. Todos os dias eu agradeço. Muito obrigado. Então, boa tarde para meus amados amigos, meus queridos que me acompanham sempre, e todos aqueles que estão sempre a nos ouvir. Tenham uma boa tarde em nome de Jesus. E deixar para vocês uma palavrinha maravilhosa de Deus, quando Ele diz que as bênçãos dele transbordam em nossas vidas, na nossa casa e sobretudo a nossa família, trazendo desta maneira paz, saúde, força, sabedoria, união, fé, esperança e muito amor. Amém? A palavra de Deus para todos vocês que vão me escutar nesta tarde de hoje. E que Deus tenha sempre a mão dele e a paz dele sobre todos vocês, em nome de Jesus. E agora eu deixo para vocês, porque está entrando no ar o programa Manancial de Água Viva. Do nosso Senhor e Salvador e do Espírito Santo, nosso amigo, conselheiro, nós nos colocamos diante de Deus e pedimos que a bênção de Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos nada faltando, nada quebrado, tudo completo, o Shalom de Deus entrando nessa vida, a bênção do Senhor repousando sobre essa casa, a paz, a alegria, a saúde. E eu oro agora para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo.
Toda enfermidade, toda dor, infecções, inflamações, rendam-se a Jesus Cristo. Toda depressão, angústia, aflição, aperto no peito, renda-se a Jesus Cristo. E eu oro para que toda essa casa tenha um encontro com Jesus, que haja um avivamento dentro deste lar, que haja salvação nessa família. Me coloco em intercessão para que todos tenham uma experiência sobrenatural com Jesus Cristo. Senhor, guarda esta pessoa, guarda essa família. E aquele que está perdido, Pai, aquele que está desorientado, que não sabe o que fazer, dá uma direção para essa pessoa. Aqueles que estão tendo lutas, Pai, estão enfrentando batalhas, inclusive na justiça, não sabem como vencer, como resolver. Pessoas que estão vivendo debaixo de um medo, pessoas que estão vivendo debaixo de uma insegurança. Senhor, dá livramento para essa pessoa. Guarde a vida dela, Pai, no nome de Jesus Cristo. Eu abençoo a vida dela, sua casa, sua família e tudo que estiver ligado a ela, no nome de Jesus. E já declaro vitória de Deus. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. É uma alegria estar aqui junto com você e eu quero liberar uma palavra profética que Deus colocou no meu coração hoje sobre a tua vida. Você que me acompanha pela TV Bandeirantes ou que me acompanha pela Rede TV, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe. E você que me acompanha no YouTube, compartilhe com pelo menos 7 pessoas e que o Senhor te abençoe poderosamente, multiplicando sobre a tua vida as bênçãos. Deus me deu uma palavra, mas antes disso eu quero compartilhar um testemunho para você, até mesmo, que está buscando um milagre de Deus. Esse testemunho, ele é a prova, a manifestação de que Deus responde orações. A Tânia me mandou o seguinte testemunho: a paz de Cristo. Assisto essas lives aqui em Portugal. Eu tinha uma alergia que afetava apenas o meu rosto, na região dos olhos, chegando a me desfigurar. Fui a vários médicos, mas nenhum conseguiu chegar a uma conclusão. Na quinta passada, estava com os olhos bastante inflamados e durante a sua oração na manhã o Senhor profetizou uma palavra para alguém com alergia no rosto. Naquele momento senti e tomei posse da cura. No final desse mesmo dia, quando saí do trabalho, percebi que meus olhos já tinham desinflamado. No dia seguinte, até um colega de trabalho comentou que no dia anterior eu parecia ter sido vítima de violência, pois minha vista estava muito inchada. Continuei orando pela regeneração da minha pele e hoje estou completamente curada. Agradeço e oro a Deus pelo Senhor e pela sua família e pelo seu ministério. Deus é fiel. Ele é um Deus de milagres. Você viu o testemunho dela? Completamente tomada de alergia. A alergia desfigurava as vistas dela e Jesus Cristo a curou. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Não é o homem que cura, é Jesus. A nossa fé aqui está em Jesus. Ele pode todas as coisas. Amém? Jesus é o centro das nossas vidas. Estamos olhando para Ele. Você que está aí me ouvindo, olhe para Jesus, porque Ele pode operar um milagre na sua vida. Creia em Jesus, coloque a sua fé em Jesus. Ele pode, Ele tem o poder. Olhe para Ele. Ele pode. Salmo 121 diz que eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Olhe para Jesus, Ele é o teu socorro. Não importa a tua adversidade, não importa o mal que esteja se levantando contra a sua vida, olhe para Jesus, olhe para Ele e Ele vai operar na sua vida. Amém? Escreva aqui nos comentários isso. Quando eu olho para Jesus, o socorro vem. Escreve aí, quando eu olho para Jesus, o socorro vem. Acredito que é isso que está faltando para todos nós. Olhar mais para Jesus e olhar menos para o homem. Precisamos olhar mais para Jesus. Então não ficaremos confundidos. Precisamos olhar mais para Jesus e nunca ficaremos perdidos, escandalizados. Olha para Jesus, olha para Ele. Olha para Ele que você não vai se perder. Olha para Ele. Eu estava conversando com algumas pessoas. Estávamos jantando essa semana com um casal de amigos e veio essa conversa na mesa, conversa sobre coisas que se vê, coisas que se ouve,
e que muitas vezes entristece o coração, escandaliza o coração. E eu falei exatamente isso para essas pessoas. Eu disse a eles: vocês querem ter uma jornada saudável na fé? Vocês querem chegar ao fim dessa jornada andando com Deus, em comunhão com Jesus, em comunhão com o Espírito Santo? Então aprendam a olhar para Jesus. Aprendam a ignorar, sabe, aquilo que é errado, a seguir firme, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E aquilo que você vê que está errado, ore, interceda. E se você tem a opção de se afastar, se afaste. Mas olhe para Jesus. É a única maneira de você se manter firme em meio às tribulações, ao tempo que estamos vivendo. Olhe para Jesus e você nunca ficará confundido. Deus me deu uma palavra que está em Ruth, capítulo 1, do verso 8 em diante, que diz assim: Disse Noemi às suas noras: Ide, voltai cada uma para a casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós o fizestes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis cada uma em casa de seu marido, quando as beijou, porém levantaram a voz e choraram. E disseram-lhe: Certamente voltaremos contigo para o teu povo. Noemi, porém, respondeu: Voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda filhos no meu ventre para que vos viessem a ser maridos? Voltai, filhas minhas, ide-vos, porque já sou velha demais para me casar, ainda quando eu dissesse tenho esperança, ainda que essa noite tivesse marido e ainda viesse a ter filhos, esperá-los-eis até que viesse a ser grandes? Deter-vos-eis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas. Porque mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse Noemi: Eis que tua concunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volta também tu após a tua concunhada? Respondeu, porém, Ruth: Não me instes a que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Assim me faça o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Eu vejo algumas coisas aqui muito interessantes nessa palavra e que me impressionam na história de Ruth. Noemi havia perdido os filhos e Ruth havia perdido seu marido. A outra nora de Noemi decidiu voltar para casa, mas Ruth se apegou a Noemi e disse para ela: Onde você for, eu irei. Uma coisa que me chama a atenção aqui nessa palavra é que Noemi estava tão amargurada de alma por ter perdido os filhos, por ter perdido o marido, que ela disse: Deus descarregou a sua mão sobre mim. Você sabe que é muito comum nós culparmos a Deus pelas nossas próprias escolhas. Sabe, existe um caminho de favor, existe um plano perfeito, que inclusive hoje eu vou ministrar sobre isso, no culto das 9 horas da manhã. Eu vou ministrar essa palavra sobre o propósito. Tem certos infortúnios que acontecem na nossa caminhada e que, sabe, tem muitas coisas que não é a mão de Deus descarregando sobre nós, como disse aqui a Noemi, mas foi nós mesmos que saímos do propósito, do plano de Deus. Eu acredito que existe um plano perfeito de Deus para todas as coisas, certo? Existe um plano perfeito, existe um plano do homem, certo? E existe um plano que o inimigo fez. Mas se eu quiser viver a plenitude do que Deus tem para a minha vida, eu preciso andar no plano perfeito, que é o plano de Deus. E é muito fácil sairmos do plano de Deus. Jesus orava muito. Se você acompanhar a vida de Jesus, você vai ver que Jesus, em todo momento, ele parava para orar. E os discípulos terminavam o trabalho do dia, ele despedia os discípulos, ele ia orar.
Muitas vezes jantava e ia orar. Encontrava os discípulos na madrugada, e isso você vai ver em várias passagens. A vida de oração de Jesus está estampada nos evangelhos. E sabe por que Jesus tinha uma vida de oração tão intensa, tão poderosa? É porque enquanto ele passava tempo com o Pai, ele recebia o plano e andava na vontade de Deus. Tanto que várias vezes ele falou que ele queria fazer a vontade do Pai, ele queria agradar o Pai. Bem, quando Noemi fala que Deus descarregou a mão dele sobre ela, na verdade, Noemi estava se isentando de qualquer responsabilidade. Ou seja, é como se ela dissesse, tudo isso, sabe, é Deus pesando a mão sobre mim, mas o que Noemi não considera é que ela pode ter tomado um caminho errado. Ela, seu marido e seus filhos. Ela pode ter tomado um caminho errado. E como eu acredito que Noemi tomou uma direção errada. Noemi tomou uma direção errada. Porque quando ela retornou para Israel, as coisas começaram a mudar para ela e para quem estava em torno dela. Ou seja, tudo mudou quando ela retornou para Israel. Então eu acredito que Noemi, ao voltar, ao retornar, ela estava entrando num propósito, estava entrando num plano perfeito de Deus. E as coisas começaram a mudar. Então, eu concluo que muito do que nós passamos de ruim na vida é porque estamos andando fora da vontade de Deus. É porque estamos andando fora do plano divino. Vivemos infortúnios, vivemos grandes problemas, experimentamos episódios de extrema angústia, de dor, de sofrimento, porque estamos andando fora de um propósito, fora de uma direção de Deus. Sabe, eu acredito que Deus nos deu o livre-arbítrio e que nós, sabe, podemos viver a vida que queremos aqui nessa terra. Você pode escolher andar com Deus ou não andar com Deus. Eu acredito nisso. Deus nos deu o livre-arbítrio para tomar as nossas decisões. Agora, eu não posso dizer que o que eu estou passando é culpa de Deus. Sabe, eu não acredito nisso. Algumas vezes, sim, eu posso dizer que Deus ele pode tirar o seu favor do meu caminho para me mostrar que Ele não está naquele caminho, para que eu, sabe, seja convencido que aquele caminho não é um caminho de Deus para a minha vida. Agora, no caminho perfeito de Deus, no caminho, na vontade perfeita de Deus, você caminha com um favor contínuo, divino, sobre a tua vida. Então, nós temos que parar de culpar a Deus e dizer que a culpa é de Deus de estarmos passando certas situações na nossa vida. A culpa é nossa. O erro é nosso. Sabe, nós precisamos olhar mais para dentro do propósito de Deus. Será que eu não me distanciei da vontade de Deus? É que as pessoas não querem ouvir isso. As pessoas não querem ouvir que elas estão erradas. Elas não querem ouvir que elas saíram do plano. Elas não querem ouvir que elas estão equivocadas. Elas querem, sabe, elas querem dizer que estão sempre certas, que tomaram a decisão certa, que seguiram o caminho certo, que fizeram as escolhas certas. Mas não, gente. Só existe um lugar onde a perfeita vontade de Deus se cumpre na nossa vida, e esse lugar é no Senhor. Esse lugar é na Escritura, é na Palavra de Deus. Então, eu creio que quando Noemi, ela se deu conta de que, sabe, aquela terra só trouxe problema para ela, que aquele lugar só foi um lugar de prejuízo para ela, só foi um lugar de perda para ela, e ela então decide retornar. Estamos envolvidos por tua presença. Enche a casa, enche o teu, enche os nossos corações. O céu está baixinho, a terra está suspensas. Estamos envolvidos por tua presença. Enche a casa, enche o teu, enche os nossos corações.
Manancial de água viva, manancial de água viva, mensagem. Queridos, nesta palavra desta tarde, eu quero me referir a vocês a respeito da reforma. Eu vou explicar como é que aconteceu e acontece estas reformas em nossas vidas. No livro de Romanos, capítulo 12, versículo 12a, nos fala assim, a palavra de Deus: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Olha o que Deus pede para a gente não ficar preso, moldado aos padrões que este mundo cria para todos nós, mas sim que nós devemos transformar esses padrões pela renovação da sua mente, pela renovação da nossa fé. Então essa é uma das principais explicações a respeito deste versículo. Queridos, vejam bem, no passado, mais ou menos no ano de 1517, houve um certo cidadão, cujo nome era Martinho Lutero, e esse Martinho Lutero, ele era muito estudioso da Bíblia. Ele gostava de estudar a fundo tudo a respeito de Deus. E depois de vários estudos, ele chegou à seguinte conclusão: e afixar na porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha. Olha o que é que ele fez, viu? Para vocês começarem a entender um pouco a respeito de reforma. Ele apregou 95 teses ou argumentos contra abusos cometidos pela igreja de sua época. Ele fez isso porque ele estava vendo que aquele tempo, aquelas pessoas que participavam daquela igreja, daquela época dele, ele estava vendo que havia muitos abusos. Então, as declarações que resumem a essência do ensino bíblico, no qual ele se apoiou, são conhecidas como 5 solas. 5 solas. Sola fide, quer dizer, somos salvos, meu Deus, somos salvos somente pela fé em Jesus. Sola Escritura, que diz somente a Bíblia é a palavra de Deus. E soli Deo, glória, quer dizer toda glória somente a Deus. E solos Christus, que diz somente Cristo reconcilia Deus e o ser humano. E para finalizar, sola gracia, é a salvação somente pela graça. O que quer dizer isso? Favor imerecido de Deus, jamais por nossos méritos. Queridos, as verdades bíblicas, elas estavam sendo distorcidas. E assim elas precisavam, naquela época, ser redirecionadas segundo os princípios fundamentais. Mas, depois de vários longos tempos, houve um rei que se chamava Josias. Esse rei, ele deu início ao que seria a maior reforma religiosa feita em Judá.
Então, em Judá, foi eleito esse rei, chamado Josias, e que ele também se preocupou em fazer uma grande reforma religiosa. Agora, muito diferente dos seus antepassados, porque seu pai e seu avô haviam sido reis terríveis. Como assim, reis terríveis? O que houve que ele fez? Abandonaram o Senhor, nosso Deus, e foram seguir outros deuses. E assim eles trouxeram grande condenação ao povo. Agora, ao descobrir o quanto aquilo ofendia a Deus, o rei Josias, ele resolveu e esforçou-se para restituir os princípios perdidos. No capítulo 25 deste mesmo livro, lá continua-se detalhando essa reforma. Como assim? O rei deu fim a objetos sagrados, altares idólatras, postes sagrados em homenagem a diversos deuses e cultos aos astros celestes. Por que ele fez isso? Porque ele começou a ler e a estudar a lei de Moisés ao povo, né? Moisés trouxe uma lei que foi dada por Deus para o povo. Então, só então ele começou a perceber o quanto vivia longe de Deus e que precisava reformar sua vida e sua fé. Esse relato aí do capítulo 25, ele termina dizendo que nunca houve nenhum rei que servisse e obedecesse a Deus de todo o coração, alma e forças, como fez Josias. Então, na época, ele foi o rei muito importante, porque além da reforma, ele tinha e sentia no coração o desejo, além de servir a Deus, de obedecê-lo, mas de obedecer de que maneira? Com todo o coração dele, com toda a alma e com todas as suas forças. E além mais, vem no versículo, além disso tudo, esse versículo ainda apresenta uma verdade atemporal. Qual era essa? Era que esse tipo de reforma é algo que continua necessário. Portanto, meus queridos que me ouvem nesta tarde, é preciso renovar a mente diariamente pela leitura da palavra de Deus, que é a Bíblia, o livro sagrado. E tem mais, além disso, você começar a corrigir seus pensamentos a partir do que vem de Deus. Então, só dessa maneira nós poderemos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tá bom assim? Aí eu finalizo dizendo para vocês que a reforma da nossa fé, mente e condutas de acordo com Cristo é tarefa para todos os dias. Então, a reforma para nós tem que ser todos os dias. Como assim? Reformando a nossa fé, nossa mente, a nossa conduta. Essa conduta nós tem que ser de acordo com Cristo. Portanto, isso é nossa tarefa de todos os dias. Amém? Porque até aqui nos ajudou o Senhor. Já não é tempo de parar, a ordem do Senhor é pra marchar. O tempo está acabando aqui na terra, já vemos terrenos
terremotos e rumores de guerra. A trombeta vai soar a qualquer momento. Somos a geração do arrebatamento. Não deixe que o mundo te distraia. Jesus está às portas, se prepara. Marcha, igreja triunfante. Marcha, siga firme adiante. Marcha, o noivo vem aí. Como num piscar de olhos, a igreja vai subir. Marcha, igreja triunfante. Marcha, siga firme adiante. Marcha, o noivo vem aí. Como num piscar de olhos, a igreja vai subir. A vitória é nossa, é do povo de Deus. A vitória é do povo que não retrocedeu. Uma igreja que levanta em jejum e oração, que levanta todo dia com a espada em suas É mãos. hora de se levantar, é hora sim de guerrear. Hora sim de pelejar. O tempo está acabando, não vamos vacilar. É hora de se levantar, é hora sim de guerrear. É hora sim de pelejar. O tempo está acabando, não vamos vacilar. Marcha, igreja, marcha, irmão. Marcha, mulher do círculo de oração. A ordem do Senhor é pra marchar. Jesus está voltando, não pare de marchar. Marcha, igreja, marcha, irmão. Marcha, mulher do círculo de oração. A ordem do Senhor é pra marchar. Jesus está voltando, não pare de marchar. Porque clamas a mim, Moisés? Diga, meu povo, que marche. A palavra de ordem é pra marchar. Não é tempo de retroceder. Marcha, pastor. Marcha, obreiros. Marcha, juventude. Marcha, Rosiane. Marcha, igreja. Este é o momento. O tempo que o Senhor está levantando soldados guerreiros para marchar. Siga em frente. Marcha, igreja triunfante. Marcha, siga firme adiante. Marcha, o noivo vem aí. Como num piscar de olhos, a igreja vai subir. Marcha, igreja triunfante. Marcha, siga firme adiante. Marcha, o noivo vem aí. Como num piscar de olhos, a igreja vai subir. Marcha, igreja. Marcha, irmão. Marcha, mulher do círculo de oração. A ordem do Senhor é pra marchar. Jesus está voltando, não pare de marchar. Marcha, igreja, marcha, irmão. Marcha, mulher do círculo de oração. A ordem do Senhor é pra marchar. Jesus está voltando, não pare de marchar. Marcha! Jesus disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E havia música em sua voz quando ela respondeu: ninguém, Senhor. Naquele momento ela recebeu Cristo como seu Senhor, porque este é o sentido da palavra no grego, meu verdadeiro Senhor. Naquele momento, ela abriu o seu coração a Jesus Cristo. As Escrituras dizem: vinde, pois, e arrazoemos. Diz o Senhor: ainda que vossos pecados são como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que são vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Como
Como pode ser isso? Por causa da cruz. Quando Cristo morreu na cruz, Ele levou o nosso pecado e pecados. E há uma diferença entre pecado e pecados, plural. Pecado é a doença que temos, é a raiz. E dela tem os pecados: orgulho, lascívia, cobiça, inveja, o que quer que seja. Os pecados daquela mulher foram perdoados porque Jesus foi para a cruz. E nossos pecados podem ser perdoados porque Ele levou esses pecados sobre a cruz. Você pode orar comigo, vamos? Estou no meu jardim, tranquei a porta e abri meu coração. Reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que
Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz nela, quando a essência és tu, a essência. Você pode levantar sua mão e declarar isso mais uma vez. Estou voltando, vamos. Estou voltando à essência. Oh, oh, me perdoa. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência. Sobe o nível da sua voz e diga: estou voltando, estou voltando à essência da adoração. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Olá, paz do Senhor. Eu sou a Maria Rita, moro no Residencial Itamaracá, tenho 43 anos, congrego na Igreja Catedral de Deus. Venho aqui contar o meu testemunho, o que Deus fez na minha vida, e que seja para a honra e glória do Senhor, e que seja edificação para muitas vidas, para entender a força e o poder de Deus nas nossas vidas. A minha mãe já testificava para a gente, contava que ela já havia perdido um filho, que o nome dele seria Gustavo. Ela perdeu ele quando estava grávida de 9 meses, devido a uma briga entre ela e um parente dela. Ele a empurrou e ela perdeu esse filho. Aí logo ela teve a Luciana, que é a mais velha, o Alexandre, depois o César e eu, a caçula. Aos 6 anos, um dos meus irmãos, o que veio a óbito com 15 anos, ele mexia comigo. Aos 6 anos eu tinha. Ali eu não entendia muita coisa, porque é apenas 6 anos. Mas a minha mãe já bebia, meu pai já era alcoólatra. Ali já era uma vida muito triste, porque meu pai batia na minha mãe. Ele parava na porta de casa com várias mulheres dentro do carro. A minha mãe, ela lavava e passava roupa para os outros. Ela era normal, tinha 2 pernas, 2 braços, uma pessoa normal. Ela trabalhava lavando roupa, passando, fazendo faxina e cuidava da gente, porque meu pai, geralmente, o dinheiro dele era para bebida, para as mulheres, apesar que ela também bebia. O meu irmão de 15 anos, às vezes buscava ela no bar, nas costas, porque ela não queria vir embora. E esse meu irmão veio a óbito com 15 anos, atropelado por um Scania, voltando do serviço. Quebrou todos os ossos do corpo. E a minha mãe, logo após 3 meses, ela sofreu um acidente onde ela caiu debaixo da roda da Transurb. Na época era Transurb, hoje é Metrobus. E aí, 3 meses depois que meu irmão faleceu, a minha mãe caiu debaixo de um ônibus e ela
foi atropelada para frente, para trás, porque o motorista se assustou quando foi para frente e o pessoal gritou, ele voltou para trás e passou em cima dela de novo. Ali na mesma da hora, eles acharam que ela tinha ido a óbito, mas ela se mexeu, levaram ela para o hospital e ela ficou nesse hospital 1 ano e 3 meses. E ao decorrer disso, passado poucos dias depois, eu creio, meu pai estava bebendo muito, aí que ele bebeu mesmo, e a gente ficou num barracão, onde a minha irmã mais velha cuidava da gente ali, cozinhando em lenha, até que a família da minha mãe achou nós. Não me lembro exatamente onde nós morávamos, mas era de aluguel. O pessoal, o dono do barracão, que nos achou e entregou para as irmãs da minha mãe. Mas devido à condição delas, não teria condição nenhuma de ficar com a gente. Então elas decidiram, elas e meu pai decidiram entregar nós a um parentesco do meu pai, aonde a gente nunca tinha visto eles. E devido a eles não querer os 3 juntos, que tinha ficado eu, a minha irmã mais velha e o do meio, que era o César, separaram a gente. Cada qual ficou com uma família, mas devido a eu ser muito apegado à minha irmã, aos meus gritos e prantos na hora da divisão dos filhos, eles puderam deixar eu com ela. Então a minha tia, parentesco do meu pai, que nunca a gente tinha visto, ficou com as 2. Ali eu não entendia, mas eu com 8 anos, mais ou menos, a minha irmã com 13, se eu não me engano, meu irmão com 11, ali a gente foi separado e doado para esse pessoal. E ali eu cheguei ali com muito piolho, muita ferida na cabeça, não tinha mais condição a não ser rapar. E raparam, colocaram na escola com a cabeça rapada e eu era motivo e alvo de muita bullying, muito sofrimento, mas eu entendia que eles queriam que eu estudasse. E ali a gente foi criada ali por ela por algum tempo. Ali ela me ensinou a lavar, a limpar. Às vezes a gente acha que porque acha que a gente é empregado ou trata como empregado. Mas hoje eu agradeço a ela porque ela me ensinou a limpar, a cozinhar. Porque quando a minha mãe saiu do hospital foi muito útil. Porque há um ano e pouco depois ela saiu do hospital e ela foi buscar a gente ali na casa dessa minha tia. Ela tinha conseguido alugar um barracão e ela começou a pedir esmola em frente à matriz, ali na 24. E através desse dinheiro ela alugou um barracão e a gente já não queria mais ir morar com eles porque era muito sofrimento, porque eles viviam bêbado. E agora ela bêbada numa cadeira de roda e meu pai bêbado, mas não tinha como os parentes ali segurar a gente ali, porque ele, apesar de tudo, eram pais e sempre os pais têm autoridade sobre os filhos. E aí ela pegou a gente ali, levou e graças a Deus ali a gente pôde ajudar ela, né? Eu já cozinhava, eu já estava com quase de 9 para 10 anos. Logo depois ela recebeu um dinheiro dessa empresa, só que eles fizeram ela assinar um papel
ela não, o meu pai, como se ela tivesse morrido no acidente e que ele estava pagando ele uma indenização. E com esse dinheiro eles compraram uma casinha ali na Invasão da Leste Oeste e compraram uma carroça, um cavalo, o qual meu pai trabalhava com essa carroça e esse cavalo, e uma égua. E chegando lá, logo o meu pai bebia muito, batia muito na minha mãe. Uma certa vez ele quebrou o braço dela, ainda o único braço que ela tinha. E ele mesmo levou ela para o hospital e ela voltou dias depois com uma cirurgia no braço e uma platina, mas mesmo assim eles continuavam a beber e a se machucarem. E meu irmão César não quis vir morar com eles. A família que pegou ele, que adotou ele, era pessoas boas, ele virou um açougueiro excelente, foi para a igreja, mas eu e a minha outra irmã morávamos com meu pai na Leste Oeste e minha mãe, nessa invasão. Logo a minha irmã se envolveu com uma pessoa, não era do agrado da minha mãe vendeu a casa, e achando que tirando ela ali ia ser a solução, e a gente foi morar no Santo Antônio Descoberto. Só que lá a minha irmã voltou para trás e foi morar com esse rapaz. Ela tinha 14 anos, mais ou menos. E a única que ficou com os pais foi eu, porque eu tinha 10 anos e tinha que estar ali com eles. E ela foi cuidar da vida dela com esse rapaz, que é pai das duas filhas dela mais velha. E eu fiquei ali. E a minha mãe e meu pai bebeu todo o dinheiro da casa. Não bebia, pedia esmola, eles bebiam, pediam esmola. E a gente fomos morar dentro da rodoviária do plano piloto. E a gente fomos morar dentro da rodoviária. Então lá começou uma outra trajetória, porque lá eu comecei, lá a gente dormia lá, comia lá, vivia lá. Eu pedia esmola também. E logo eu comecei a roubar nas lojas, com 11 ou 12 anos, mais ou menos. Logo eu comecei a traficar e usar droga também, bebia também, fumava também. E eu nunca tinha uma casa, eu nunca tive estudos. Estudei até os 9 anos, até enquanto eu estava na casa da minha tia. E daí para cá nunca mais estudei. Eu vivia na rua e a minha mãe conheceu algumas pessoas ali na rodoviária de Brasília. E essas pessoas começaram a falar para ela que ela tinha que pedir nas romarias da cidade, que ela tinha que pedir em São Paulo, que ela tinha que pedir no Rio, e isso cadeou um interesse muito grande nela, e a gente foi viver essa vida. A gente ia para o Rio de Janeiro, ao mesmo tempo que a gente estava lá, a gente já estava em São Paulo. Em São Paulo a gente estava em outros lugares, Rio Grande do Sul, e fomos, e nunca tinha lugar para dormir. Às vezes tinha o dinheiro do hotel, às vezes não. Sempre eles bêbados. Às vezes eu bebia, ficava bêbada com eles também, muito nova. E eu comecei
E a gente voltava para nossa casa, que era a rodoviária. Quando a gente falava vamos embora para casa, a gente falava vamos para a rodoviária. E ali o tempo foi passando e eu, usando droga, me viciei em merla e comecei a trocar tudo que eu tinha por merla, um chinelo novo, uma roupa nova. E às vezes eu ficava nua em frente a uma pessoa que me oferecia droga, esperando ele matar os desejos dele ali, me olhando nua, para ele me pagar, para me usar droga. Ou às vezes eu abordava alguém ali, onde eu andava muito, que é muito conhecido como o CONIC, Boca de Lixo, Conjunto Nacional, ali onde tinha fluxo de drogas e de outras coisas, de prostituição. E ali eu conhecia vários meninos de rua, então eu ficava ali no ambiente abordando as pessoas, os homens, para ter relação debaixo da ponte, só que na hora que chegava lá já tinha 2, 3 esperando eles. Ali eles usavam, batia, tomava o que tinha e a gente dividia para ir usar droga. Eu traficava também, e às vezes eu pegava a droga do traficante, eu usava tudo e eu tinha que me virar para pagar, porque senão eu ia morrer. Eu vivia apanhando muito. Eu apanhava de... Meu irmão, a luta pode estar grande, mas passa pelo processo, porque Deus está te aprovando. Aleluia. Filho, eu tenho visto tuas lutas, quando oras bem baixinho, pensas que não estou te ouvindo. Olha, hey, tenho visto tuas lágrimas, mas não desanimes, a vitória vou te entregar. Todas as provas que passei pra ti, nenhuma delas você reprovou, e aquela mais difícil respondeu assim. Respondeu de joelhos dobrados e chorando com a boca no pó. E hoje te entrego o diploma, que é a vitória. Receba a vitória, receba a vitória. Sei das lutas que passou, foi difícil, mas suportou. Receba a vitória. Receba a vitória. Receba a vitória. Sei das lutas que passou, foi difícil, mas suportou. Receba a vitória. Oh, coisa linda é quando o crente é aprovado por Deus. Ele geme, ele chora, mas Deus entrega a vitória. Filho, tu lembras
os joelhos e gemia assim: ai, 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 hey! A prova não vou suportar, mas filho querido, a vitória vou te entregar. Todas as provas que passei pra ti, nenhuma delas você reprovou. E aquela mais difícil respondeu assim: respondeu de joelhos dobrados e chorando com a boca no pó. E hoje te entrego o diploma que é a vitória. Receba a vitória, receba a vitória. Sei das lutas que passou, foi difícil, mas suportou. Receba a vitória. Receba a vitória. Receba a vitória. Sei das lutas que passou, foi difícil, mas suportou. Receba a vitória. Sei das lutas que passou, foi difícil, mas suportou. Receba vitória. Glória a Deus. Querida igreja, Pai do Senhor Jesus, expresso aqui a minha gratidão por estar neste culto tão abençoado, podendo cooperar com os irmãos mais uma vez. Deixando aqui meus cumprimentos ao pastor Marinaldo, agradecendo a paciência que tem para conosco, toda a liderança desta igreja e também desta juventude. Meus irmãos, o tema é Efésios 5 e o verso 2. Quando eu recebi a foto do evento, a frase ali que era uma pergunta: qual é a tua essência? Mas eu não tinha visto o versículo e perguntei à liderança e disseram que o texto que poderia nos basear nessa noite já era a partir do capítulo 4. E há um pirão de mocotó de Deus nesse texto. E tem que ser crente mesmo para fazer um evento escolhendo esse texto. Então, eu não tenho culpa de nada, aqui não fui eu que escolhi o texto. Eu só vou falar o que Deus colocou no meu coração dentro do texto. Porque o texto é doutrinário e é uma palavra de admoestação de Deus para nos edificar, nos consolar e mostrar o caminho para a gente não errar. Abra aí o capítulo 4, por gentileza, e vamos iniciar a partir do verso 17. Paulo, depois de falar um pouco sobre o sacrifício de Cristo, que Cristo desceu à terra, subiu aos céus, construiu a igreja, não é? E tudo isso ele explica no capítulo 4, do verso 1 ao 16, estruturando a igreja como um corpo bem ajustado e entregando dons para que a igreja seja aperfeiçoada até atingir a estatura de varão perfeito. No verso 17 ele começa a mostrar qual deve ser a identidade da igreja, quais caminhos nós podemos andar. E no verso 17, de maneira solene, ele diz: digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais
como andam também os outros gentios. Paulo está escrevendo para gentios, pessoas que não eram de linhagem judaica, foram convertidas a Jesus, ao Evangelho, a palavra da cruz. E o Evangelho, ele não deforma, nem reforma e nem conforma, mas transforma. E o apóstolo agora conclama que esses irmãos expressem na sua vida essa transformação, não andando como esses outros gentios, porque eles continuavam convivendo com os gentios. Jesus, na oração sacerdotal, em João 17, ele diz ao Pai: eu não peço que os tires do mundo, mas os livre, porque nós precisamos continuar no mundo para exercer o nosso testemunho cristão, não é? Sendo sal da terra e luz do mundo. E como era essa maneira de viver dos outros gentios, diz o verso 17, na vaidade do seu sentido, ou em outra versão, na futilidade, porque a palavra vaidade aqui não é vaidade no sentido de roupa, que a gente costuma geralmente falar, de uso de cosméticos, essas coisas desse tipo, de gastar tempo em salão. Vaidade aqui fala de coisa vã, sem propósito, sem um alvo, sem objetivo, coisas fúteis, efêmeras, voláteis, passam rápido, não tem substância, não tem propósito, não tem base. Paulo diz que os gentios lá fora, os não salvos, aqueles que não entregaram a vida ainda para Cristo, vivem uma vida vã, sem uma direção, sem saber para onde vai, sem saber de onde vem. Não precisa ir muito longe. Na escola, na universidade, muitos ensinam que nós somos fruto do mero arranjo aleatório das moléculas, fruto da poeira cósmica, e que já já a gente vai se desintegrar e virar de novo meros átomos de carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Isso é uma vida sem propósito. Se eu sou um mero arranjo de moléculas, se eu sou um mero fruto de uma poeira do espaço, então não há uma vida a ser vivida com propósito. É por isso que o inimigo cria as suas ideologias, para mostrar ao homem que não há vida eterna, não há vida após a morte, não há Deus. E se não há um ser superior a prestar contas pelo que faço, se não há uma fonte absoluta de verdade, se não há um padrão de moralidade, então eu posso fazer o que quiser, pois a verdade, para estes lá fora, é apenas uma questão de ponto de vista. O certo para mim pode ser errado para você e vice-versa, e cada um deve seguir o seu próprio coração. Mas seguir o próprio coração é perigoso, leva uma vida vã. E esses têm uma vida vã, diz o verso 18, porque estão entenebrecidos no entendimento. Um homem que não conhece Deus, não conhece a palavra de Deus, não conhece mais nada da vida, porque o verdadeiro conhecimento de Deus e da vida está na palavra de Deus. E Paulo usa essa expressão entenebrecido, que no original significa petrificado. São como pedras, inanimados, sem vida. Você vê uma pedra esboçar reação a alguma coisa? Claro que não. Ela não tem vida, ela não tem vontade própria. Um homem, um ser humano sem Deus, é como uma pedra, está entenebrecido no próprio entendimento. Não adianta explicar, não adianta falar, não adianta querer chamar ao entendimento, porque ele é insensível, separado da vida de Deus, pela ignorância que há neles e pela dureza do seu coração. Outra palavra para entenebrecido é calo. É como alguém que está calejado, que perdeu a sensibilidade da pele. Paulo, escrevendo a Timóteo, vai dizer também outra palavra. As pessoas que estão no mundo e não aceitam a palavra de Deus, estão com a mente cauterizada. Eles já não sentem os estímulos externos, não sentem o toque do Espírito, não sentem o toque da palavra de Deus.
A presença de Deus para eles não provoca nenhuma mudança, porque estão insensibilizados. E a primeira coisa que o pecado faz quando separa o homem de Deus é retirar a sensibilidade espiritual. Um grande teólogo diz que essas pessoas que estão entenebrecidas no entendimento, elas perderam o pudor, o horror e o temor do pecado. Pecar já não lhes causa nenhum remorso. Tanto faz fazer o certo ou o errado. Perderam a vida. E quem perde a vida, perde o propósito. Tanto faz prostituir-se, beber, adulterar, se embriagar, se drogar, mentir, invejar, ser malicioso. Isso não faz mais nenhuma diferença na vida de alguém que é um amontoado de calos e pedras. Pessoas que, quando você vai dar uma palavra, uma orientação, elas não recebem, porque o verso 18 diz que o seu coração está endurecido. E Paulo adianta no verso 19, dizendo que perderam todo o sentimento. Vi um vídeo de um jovem agora à tarde andando numa calçada e esbarrando numa idosa de 86 anos, que quebrou o fêmur. Ele olhou para aquilo e fez o quê? Nada. Um homem sem Deus perde todo o sentimento. Há muitos aí sem Deus levantando bandeira e dizendo que amam, levantando a bandeira do amor e dizendo que a igreja prega o ódio. Mas ninguém consegue amar se não tiver Deus na vida, porque Deus é amor. É Ele que constrange o nosso coração a amar. Não tem partido político na terra, não tem corrente ideológica, não tem filosofia de seu ninguém que promova na humanidade o amor, porque a humanidade está decaída, perversa, corrompida, degenerada. Não há, irmãos, nenhuma teoria que promova no homem um gesto verdadeiro de amor. Ah, pastor, então quer dizer que só quem ama é o crente? Não estou dizendo isso. Alguém não regenerado pode até amar, mas ama com as intenções e os propósitos errados. Porque Deus não quer só que a gente faça, Ele quer que a gente faça com a intenção certa, para que a gente não seja um fariseu. E o que é um fariseu? É a pessoa que faz a coisa certa, mas com a intenção errada. Por isso que Jesus disse que a nossa justiça tem que exceder a dos escribas e dos fariseus, porque a gente tem que fazer a coisa certa com a intenção certa. Deus está examinando a ação e a intenção, porque o homem só examina a ação, mas Deus sonda a intenção do coração e no final diz se aprova ou se reprova. Deus não se emociona com o gesto de ninguém. Ele sonda, esquadrinha, examina, perscruta, pesa nas balanças fiéis dele as intenções do coração. Paulo diz que essas pessoas, no verso 19, se entregaram à dissolução. É uma linguagem na versão corrigida, mas trocando assim numa linguagem mais fácil da nossa juventude, ele está dizendo que essas pessoas sem Deus abandonaram a si mesmas, se perderam de si mesma. Jesus diz de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Tem roupa, tem perfume, tem casa, tem trabalho, tem diplomas, tem amizades, tem passeios, tem rotina, vive para cima e para baixo, para frente e para trás, mas não tem mais alma. E a alma é a sede da vontade do homem, da volição. É aquela criatura que acorda e a geladeira está cheia de comida, mas diz, estou sem fome. É aquela pessoa que o guarda-roupa está cheio de roupa, mas diz, não me sinto bem com nenhuma. É aquela pessoa que a chave do carro está pendurada e diz, eu não tenho ânimo para andar. Tem tudo, mas perdeu a alma, perdeu a vontade. É um zumbi, é uma múmia, enrolada na sua própria vontade.
embaraçada na sua própria vontade. É uma folha seca espalhada pelo vento. Alguém até canta: deixa a vida me levar. Não tem propósito, não tem rota, não tem roteiro. Não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Qualquer coisa lhe desunera, lhe desintegra. Foi entregue à dissolução. Perdeu a orientação da vida. E com avidez comete toda impureza. Avidez é outra palavra forte, pleonexia. É um desejo irresistível de obter algo que não é seu. Movido por uma doença chamada inveja, que o sábio disse que é a podridão dos ossos. Passa o dia no salão, puxa o cabelo para aqui e para ali, pinta dessa cor da outra, mas quando dobra a esquina vê uma criatura que no máximo passou uma mão na água, botou para o lado e olha e diz: rapaz, qual é o teu salão? Quem é o teu cabeleireiro? Hein? Vai no shopping, roda de loja em loja, só compra roupa de grife. Aí o irmão ganha um terno usado da 4ª geração. E quando chega, alguém olha e diz: eita varão, nem Salomão em toda a sua glória. Nunca está satisfeito com o que tem. Nunca é grato. Sempre reclama. Sempre murmura. Ai, se eu tivesse aquela casa. Ai, se eu tivesse aquela roupa. Ai, se eu tivesse aquele dinheiro. Ia continuar o moribundo. Porque o problema não está externo. O problema está dentro do teu ser. Mas ele tem solução para colocar as coisas no lugar e devolver a alguém as verdadeiras e exatas prioridades. Glória a Deus. O mundo sem Deus abandonou-se a si mesmo e busca de maneira desenfreada satisfazer os seus próprios desejos. O nome disso é hedonismo. É a busca do prazer pelo prazer. Qual é o slogan? Viva a vida intensamente, porque só se vive uma vez. Tem crente dizendo esta frase. Jesus é o meu abrigo, minha fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Ele é o caminho. Agora, chegando no final. Não passa tão rápido, na verdade, que a gente nem sente. Mas estamos aqui, se Deus quiser, no próximo programa, para a honra e glória de Jesus, e para ficar com vocês um pouquinho, né? Mostrando as coisas lindas, maravilhosas, que Deus irá continuar fazendo. Tá bom assim? Fique na paz, tenha uma boa tarde para todos e bom final de noite em nome de Jesus. Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, porque até aqui nos ajudou.